Oi, gente! Eu nunca imaginei que viria aqui escrever algo assim, mas eu preciso tirar isso do meu peito antes que eu exploda. Se alguém aí já passou por algo parecido, por favor, fala comigo, porque eu realmente não sei mais o que é normal e o que não é. Tenho 22 anos e sou mãe de primeira viagem da minha bebê, a Aurora, que nasceu há 3 meses. Eu a crio sozinha, já que o pai, o Leandro, sumiu quando eu estava com 4 meses de gravidez. Ele simplesmente bloqueou tudo, e isso doeu, claro. Mas não se compara ao que a minha própria família está fazendo comigo. Antes de tudo, nós não éramos uma família tóxica desde sempre. E é justamente isso que mais machuca. Eu cresci acreditando que minha mãe, Dona Clarice, era minha melhor amiga. Ela sempre foi aquele tipo de mãe que abraça forte, que faz canja quando você tá doente, que diz família é tudo. Minha irmã mais velha, Mariana, era meu orgulho. Linda, inteligente, centrada. Parecia que o futuro dela era sempre iluminado. Ela casou com Eduardo, um cara super tranquilo, e os dois vivem bem em Belo Horizonte. Eles queriam muito ter filhos, mas a Mariana não pode engravidar, algo que ela lidava com um silêncio melancólico que eu sempre respeitei. Quando contei que estava grávida, no começo elas até reagiram bem. Minha mãe me abraçou e disse: "Filha, não era o momento ideal, mas Deus sabe o que faz." A Mari sorria meio sem jeito, mas me dizia: "Se você quiser ajuda, eu tô aqui." Só que conforme a barriga cresceu, cresceram também os comentários. Primeiro eram só opiniões: "Esse seu apartamento é muito pequeno. Você trabalha demais, Laura. Um bebê exige estabilidade." Eu não entendia que aquilo já era um alerta. A situação só começou a me incomodar mesmo quando a Mariana soltou: "Se fosse comigo. Ah, eu criaria essa criança como uma princesa." Foi estranho, mas deixei passar. Então chegou o dia do parto. Eu estava destruída, com dores, com medo, mas feliz. A Aurora era linda. Perfume de recém-nascido, mãozinhas minúsculas. Vocês sabem como é. Mas poucas horas depois, minha mãe entrou no quarto com a cara mais séria que eu já tinha visto nela. Sem flores. Sem presentes. Sem sorriso. Ela carregava uma pasta azul. Eu lembro exatamente da sensação, um frio subindo pelas costas, como se meu corpo pressentisse algo horrível. Minha mãe sentou ao meu lado, pegou minha mão e, com aquela voz calma demais para a situação, disse: "Filha, eu e sua irmã conversamos muito. A gente te ama. E por isso a gente quer te dar uma opção." Ela abriu a pasta. Era um documento preparado por um advogado amigo da minha irmã. Um termo de cessão de guarda. Para eu entregar a Aurora a Mariana. Eu achei que estivesse delirando por causa dos remédios. Eu até dei uma risada pequena, nervosa. "Mãe, que brincadeira é essa?" Mas ela não estava brincando. "É só uma garantia, Laura. A Mari tem estrutura, você sabe disso. Você está começando a vida. Trabalha demais. Mora num lugar pequeno. Não tem apoio. Você ainda pode reconstruir sua carreira. A Mari pode dar tudo o que você não pode." Aquilo cortou meu peito como vidro. Eu abracei a Aurora com tanta força que senti os pontos puxarem. "Eu não vou assinar nada." Ela suspirou, com tristeza verdadeira, e é isso que dói mais. Ela realmente acredita que está certa. "Filha, pensa no futuro da sua filha. Pensa no que é melhor para ela." A Mariana estava encostada na porta, em silêncio. Mas eu vi nos olhos dela algo intenso. Não era maldade. Era desejo desesperado. Eu repeti: "A Aurora é minha filha. Minha." Minha mãe tentou insistir, mas estava em dúvida, como se quisesse evitar conflito. Ela guardou os papéis, respirou fundo e disse: "Tudo bem. Você acabou de ter bebê. Eu não vou te pressionar. Vamos conversar em casa com calma." E foi isso que me assustou ainda mais. A calma dela. Porque eu sabia que não tinha terminado. Quando voltei para casa, nos dias seguintes, minha mãe começou o que eu só posso descrever como uma campanha suave, cheia de desculpas de preocupação. Ela vinha visitar quase todos os dias. Entrava, olhava em volta, franzia o nariz e dizia: "Tá vendo? Essa parede tá com mofo.
Laura. Uma criança não pode ficar assim. Você tá muito cansada, filha. Será que não era melhor deixar a Mari ajudar mais? Você tá insistindo em carregar esse peso sozinha. Tudo com aquela voz doce, calma, quase maternal demais. Mas eu sentia. Era como se ela estivesse me avaliando, registrando tudo, observando para me provar que eu não estava dando conta. E eu só sabia de uma coisa. Ela estava esperando o momento certo para agir. E, infelizmente, esse momento chegaria muito antes do que eu imaginava. Depois daquele episódio no hospital, eu passei uns dias em um estado estranho. Como se estivesse vivendo numa neblina. Eu tentava me concentrar só na Aurora, no cheirinho dela, no jeito que ela apertava meu dedo, nos barulhinhos que fazia dormindo no meu peito. Esses pequenos detalhes eram minha âncora. Mas então começaram as visitas da minha mãe. E, no começo, eu nem achei tão estranho. Ela sempre foi super presente, sempre gostou de cuidar demais da gente. Mas agora, cada visita parecia planejada, como se ela tivesse uma agenda escondida por trás daquele sorriso doce. Ela chegava sempre com a mesma frase: "Vim só ver como vocês estão, minha filha." Mas o olhar dela, esse não mentia. Ela dava uma volta pela sala, analisava os cantos, passava o dedo no móvel como se procurasse poeira. Abriu meu guarda-roupa uma vez para guardar as roupinhas que trouxe. Começou a fazer comentários que pareciam inocentes, mas tinham uma segunda camada. Você não acha que esse colchão é muito duro para ela? Esse prédio é muito barulhento. A Aurora precisa de silêncio. Quanto você está pagando de aluguel mesmo? A Mari tem um quarto sobrando. E sempre terminava com aquele suspiro profundo, como se estivesse carregando o peso do mundo. Eu só quero o melhor para minha neta. Eu tentava manter a calma, mas depois da terceira visita, comecei a sentir um nó na garganta sempre que o interfone tocava. Parecia que cada detalhe da minha vida estava sendo observado, analisado, anotado mentalmente. Até que um dia ela trouxe um álbum. Era um álbum vazio, com a capa desenhada, cheia de flores, e o título dourado: Primeiro ano da Aurora, com amor, titia Mariana. Assim que eu vi, meu estômago revirou. Mãe, isso é estranho. É como se vocês estivessem planejando algo. Ela sorriu. Mas nós estamos planejando, filha. Planejando ajudar. A Mari quer participar. Ela quer muito ser parte da vida da Aurora. Você devia ser mais grata por ter uma irmã assim. Grata. Essa palavra ficou grudada na minha cabeça. No mesmo dia, a Mariana me mandou mensagem no WhatsApp. Mana, se você quiser, eu posso ficar com a Aurora uns dias para você descansar. Deve estar sendo bem pesado aí. Eu respondi educadamente que não precisava. Ela deixou um áudio logo depois, com a voz baixa, quase triste. Eu só quero te apoiar. Eu sei como é difícil para você aí, e eu daria tudo para estar no seu lugar. E esse no seu lugar me deu um arrepio. Eu comecei a perceber um padrão. Toda vez que eu dizia não, elas voltavam ainda mais doces, mais compreensivas, como se tentassem me conquistar pelo cansaço. Mas o pior ainda estava por vir. A visita decisiva numa terça-feira à tarde. Minha mãe apareceu sem avisar. Eu estava lavando louça, a Aurora dormindo no carrinho, e a casa estava ok. Não perfeita, mas ok. A porta mal tinha aberto e minha mãe já estava apontando para tudo que via. Esse balde no chão pode ser perigoso. Você devia ter lavado essa louça antes. Essa casa tá muito abafada. E aí ela disse algo que mudou tudo. Laura, eu tô preocupada. Muito preocupada. Eu sei que você ama sua filha, mas amar não é suficiente. Eu vejo você exausta, irritada, sem dormir. Isso não é vida para um bebê. Eu respirei fundo. Tentei manter a calma. Mãe, eu estou dando conta. É difícil, mas eu estou fazendo o meu melhor. Ela se aproximou, colocou a mão no meu rosto e falou com um tom tão suave que me deu náusea. Filha. Às vezes, o melhor para uma mãe é admitir que outra pessoa pode fazer melhor. Eu me afastei na hora. Não, mãe. Não de novo. Não vou entregar minha filha para ninguém. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Mas naquele silêncio, eu senti a mudança.
A doçura ficou mais rígida, o olhar mais frio, não por maldade, mas por uma certeza inabalável, quase fanática, de que ela estava certa. E aí ela disse: se você continuar tão fechada assim, vai me obrigar a buscar ajuda de alguém que entenda melhor da situação. Eu engoli seco. Que ajuda, mãe? Ela hesitou. Olhou para Aurora, depois para mim, como se estivesse avaliando se podia dizer. Pessoas que sabem identificar quando uma criança não está em um ambiente ideal. Foi como levar um tapa. Ela percebeu que tinha ido longe demais, mas não pediu desculpas. Ela só pegou a bolsa, beijou a testa da Aurora e disse: eu volto amanhã. E saiu. Quando a porta fechou, eu sabia, com uma clareza dolorosa, que eu não podia mais pensar nela como a mesma mãe que eu tive a vida toda. Ela estava se preparando, se organizando, coletando argumentos. Ela ainda não tinha agido, mas já tinha decidido o que faria. E eu estava completamente sozinha. Depois daquela última conversa, eu comecei a viver como se estivesse sempre esperando um terremoto. Sabe aquela sensação de que algo ruim está chegando, mas você não sabe exatamente de onde? Eu dormia com o olho aberto. Literalmente. Não era exagero, eu sabia que minha mãe estava preparando alguma coisa. Ela tinha aquele silêncio focado, aquela paciência calculada. Como quem está esperando o momento certo para agir sem parecer a vilã da história. As visitas viraram rondas disfarçadas, ela começou a aparecer todos os dias. E quando eu digo todos, é todos. Manhã, tarde, às vezes até à noite. Sempre usando a mesma desculpa. Sou sua mãe, quero ajudar. Mas ajudar, na realidade dela, queria dizer observar como estava a casa, fazer perguntas sobre horários, rotina, dinheiro, tirar fotos para mandar para sua tia ver a Aurora, sugerir constantemente que eu deixasse a bebê com a Mariana só por algumas horinhas e o pior? Ela vinha cada vez mais doce. Um doce desconfortável, quase estratégico. Até que uma tarde, recebi uma mensagem da Mariana. Mana, eu e o Eduardo estamos pensando em montar um quartinho para a Aurora aqui. Mas só se você concordar, claro. Meu coração gelou. Eu respondi, tentando ser gentil. Obrigada, Mari, mas não precisa. A Aurora tem tudo o que precisa aqui. 30 segundos depois, veio outro áudio dela. A voz. Diferente. Um pouco tremida, como se estivesse à beira do choro. Você não entende o quanto eu amo essa criança. Eu nunca pude ter um filho. Deus te deu esse presente e você tá desperdiçando. Eu só queria fazer parte da vida dela. Aquilo me quebrou um pouco por dentro, não porque ela tinha razão, mas porque dava para sentir a dor real na voz dela. A Mariana não era cruel. Ela era desesperada. E esse desespero, combinado com a convicção da minha mãe, era um perigo real. O dia que tudo mudou era uma sexta-feira, final da tarde. A Aurora tinha finalmente pegado no sono, e eu estava tentando aproveitar 5 minutos de paz para dobrar as roupinhas dela no sofá. O interfone tocou. Eu não atendi. Minutos depois, bateram na porta. Era minha mãe. Laura. Abre. Filha. É importante. Eu respirei fundo, fui até a porta, olhei pelo olho mágico, e vi ela e mais alguém. Uma mulher. Eu não reconheci de cara. Cabelo preso, uma pasta na mão. Meu coração disparou. Abri só a corrente da porta e falei: Mãe, quem é essa pessoa? Minha mãe sorriu. Um sorriso tenso. É só uma amiga. Ela vai te orientar. Sobre documentos, sabe? Coisas importantes para a Aurora. A mulher acenou com a mão, educada demais. Eu senti meu estômago cair. Eu não marquei nenhuma orientação. Vocês não vão entrar. Minha mãe tentou empurrar um pouco a porta, não violentamente, mas com aquela insistência passivo-agressiva. Para com isso, Laura. Você está muito nervosa. A gente só quer conversar. Eu empurrei de volta. Mãe, eu já disse não. Sai da minha porta. A expressão dela mudou na hora. Não era raiva. Era frustração. Convicção. Como se ela finalmente tivesse a confirmação que procurava. Tá vendo, filha? É exatamente isso que eu tô falando. Você não tá bem. A mulher ao lado dela disse, com voz profissional:
Nós só queremos avaliar se a criança está em segurança. Eu travei. Minha visão ficou turva. Minhas mãos tremiam. Avaliar? Quem é você? A mulher respirou fundo e disse: Eu sou assistente social. E naquele momento, eu senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Minha mãe colocou a mão no meu braço pela fresta da porta e disse, quase sussurrando: Eu avisei que, se você não aceitasse ajuda, eu teria que buscar alguém que entendesse. Eu arranquei o braço na hora. Você chamou o conselho tutelar? Ela balançou a cabeça negativamente, mas não me olhava nos olhos. Eu só contei que você estava sobrecarregada. Eles quiseram vir. Eu fiz isso por amor, filha. Só por amor. Eu bati a porta com força. A Aurora acordou chorando. Meu corpo inteiro tremia. Do outro lado, a assistente social disse: Senhora Laura, nós precisamos agendar uma visita. É procedimento normal. Normal. Essa palavra soou como uma sentença. Minha mãe tentou falar de novo. Filha, facilita. Você não precisa passar por isso sozinha. Deixa a Aurora com a Mari por um tempo, até resolver tudo. Eu gritei de dentro. Não. Parem de tentar tirar minha filha de mim. Silêncio. Depois, passos no corredor. E a porta do elevador se fechando. Quando percebi que não era paranoia, eu comecei a chorar igual criança. O choro que vem do fundo, que arranca o ar dos pulmões. Porque naquele exato momento, eu entendi. Minha mãe não estava preocupada. Ela estava construindo um caso. E ainda pior. Ela acreditava 100% que estava fazendo certo. E eu? Eu estava com medo. Medo de perder minha filha. Medo de não ser suficiente. Medo de tudo. Eu passei a noite abraçada à Aurora, ouvindo cada pequeno barulho do prédio como se fosse o anúncio de que mais alguém ia bater à minha porta. E no fundo, eu sabia. Isso ainda ia ficar muito, muito pior. Depois daquele dia em que minha mãe apareceu com assistente social do nada, eu passei o fim de semana inteiro tremendo por dentro. Eu não consegui comer direito. Não consegui dormir. Cada vez que a Aurora chorava, eu sentia um desespero irracional, como se o universo estivesse tentando me provar que minha mãe tinha razão, que eu não era capaz, que eu ia falhar. Era exatamente esse o tipo de pensamento que eu sabia que elas queriam plantar. E, pior, estava funcionando. Na segunda-feira, às 9h12 da manhã, meu celular tocou. Era a assistente social, Camila Faria. A voz dela era calma, profissional. Mas firme. Senhora Laura, precisamos marcar uma visita formal. É apenas uma verificação padrão. Padrão. De novo aquela palavra que parecia uma faca. A visita ficou marcada para quinta-feira de manhã. 3 dias. 3 dias que pareceram 3 meses. Nesse intervalo, eu virei uma máquina. Limpei o apartamento inteiro. Troquei tudo de lugar. Reorganizei as roupas da Aurora por cor, idade e textura. Chequei a temperatura da casa a cada hora. Fiz uma lista com horários de alimentação, banho e sono. Eu parecia louca, eu sei. Mas quando você sente que alguém pode arrancar seu bebê de você, não existe mais limite. O estranho silêncio da minha mãe e aí veio algo inesperado. Minha mãe sumiu. Nenhuma visita. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. E a Mariana também não apareceu. Nada. Zero. E esse silêncio foi, de longe, a coisa que mais me deu medo. Porque quando pessoas controladoras param de falar, é porque estão trabalhando por trás. E eu estava certa. A noite do vazamento, quarta-feira à noite, véspera da visita da assistente social, alguém bateu a porta. Eu quase tive um ataque cardíaco. Olhei pelo olho mágico. Era o Eduardo, o marido da Mariana. Sim, o cara quieto, educado, sempre neutro. Eu jamais teria imaginado que ele apareceria sozinho. Abri a porta com a corrente presa. Eduardo? Aconteceu alguma coisa? Ele parecia nervoso. Suava. Não olhava nos meus olhos. Laura. Eu não devia estar aqui. A Mari vai me matar se souber. Mas eu não posso deixar isso continuar. Meu coração disparou. Continuar o quê? Ele respirou fundo e encostou as mãos no rosto. A Mariana tá obcecada, Laura.
Obcecada mesmo. Ela acredita que essa criança é um presente de Deus para ela. E a sua mãe? Ela tá alimentando isso. As duas estão convencidas de que se mostrarem pro conselho que você tá sobrecarregada, a guarda pode ser temporariamente transferida. Meu corpo ficou gelado. Temporariamente? Ele fechou os olhos. A Mari disse que, se conseguir pegar a Aurora por uns meses, você vai perceber que a menina fica melhor com ela. E vai desistir naturalmente. Eu quase caí no chão. Vocês estão loucos? Isso é a minha filha. Ele passou a mão no cabelo, desesperado. Eu tentei falar com ela, Laura. Juro que tentei. Mas sua mãe reforça tudo. Diz que você é jovem, impulsiva, que precisa do bem maior. Elas montaram um dossiê. Eu travei. Dossiê. Ele balançou a cabeça, envergonhado. Fotos da sua casa. Prints de mensagens antigas. Comentários que você fez quando estava triste na gravidez. Tudo. Meu estômago embrulhou. Foi aí que eu entendi por que minha mãe estava tão doce. Porque ela vinha sempre com o celular na mão. Porque ela insistia em fotografar momentos da Aurora. Não eram lembranças. Eram provas. Ou melhor, tentativas de parecer provas. Eduardo continuou. Amanhã, a assistente social vai vir com tudo já na cabeça. A Mariana. Ela acredita mesmo que é a melhor opção. Não é maldade, Laura. Mas é doentio. Eu desabei no sofá. A Aurora estava dormindo no bercinho ao lado, respirando tranquila, completamente alheia ao fato de que havia adultos planejando quem ficaria com ela como se fosse um objeto. Antes de ir embora, Eduardo disse: não deixe elas entrarem amanhã sem você estar pronta. E sumiu pelo corredor. Eu passei a noite em claro, abraçada à Aurora, o coração pulsando como se fosse explodir. A manhã da visita. E a invasão à assistente social chegou às 9h02. Pontual. Profissional. Clara. Eu respirei fundo, organizei meus pensamentos, e abri a porta. Bom dia, senhora Laura. Ela entrou, olhou ao redor e anotou algo. Eu expliquei rotina, mostrei o quartinho, falei das consultas, das vacinas. Ela parecia ouvir de verdade. Mas, no meio da visita, alguém bateu na porta. Forte. Insistente. Quando olhei pelo olho mágico, quase deixei cair a bebê. Era minha mãe. E a Mariana. Com uma expressão decidida, quase triunfante. Eu senti o chão sumir. Filha, abre. A gente veio ajudar na avaliação. A assistente social levantou a cabeça. A senhora está esperando outras pessoas? Eu nem consegui responder. Minha mãe bateu outra vez. Laura, não faz isso. Deixa a gente entrar. Você vai precisar da gente. E aí veio o pior. A Mariana levantou o celular na frente do olho mágico, como se soubesse que eu estava olhando, e disse: eu quero registrar as condições da minha sobrinha. A assistente social franziu a testa. Quem são essas pessoas? Eu senti minhas pernas fraquejarem. As pessoas que estão tentando tirar minha filha de mim. E, nesse exato momento, minha mãe tentou girar a maçaneta, forçando a entrada. A assistente social deu um passo atrás, surpresa, e disse: senhora, pare imediatamente. Mas minha mãe insistiu: eu tenho o direito de entrar. Ela não está bem. Ela precisa de ajuda. E naquele instante, tudo desmoronou. A máscara caiu. Minha mãe mostrava, pela primeira vez, o desespero por trás das boas intenções. A assistente social, completamente chocada, disse: isso altera completamente o procedimento. E eu fiquei parada na porta, tremendo, com a Aurora no colo, enquanto minha mãe gritava do lado de fora, com lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de frustração: eu estou tentando salvar essa criança, Laura. Abre a porta. E tudo que eu consegui responder, com a voz trêmula, foi: a Aurora já está salva. Longe de vocês. A assistente social fechou a porta com firmeza. Olhou para mim. E disse: precisamos conversar seriamente sobre isso. Eu sabia que aquele momento definiria tudo. Mas eu não tinha ideia do que estava por vir. Quando a assistente social fechou a porta atrás da minha mãe e da Mariana,
eu senti uma mistura de alívio e pavor. Alívio porque ninguém mais poderia invadir o apartamento. Pavor porque agora a visita seria oficial e tudo o que aconteceu seria registrado. Eu sentia o peso de cada minuto de vigilância, de cada olhar crítico, de cada comentário disfarçado de ajuda que minha mãe e minha irmã tinham acumulado contra mim. A conversa séria à assistente social, Camila, pediu que sentássemos. Eu no sofá, Aurora no meu colo, e ela em frente, com um bloco de anotações. Ela começou com calma, mas firme. Senhora Laura, precisamos esclarecer alguns pontos. Houve relatos sobre a rotina e condições do bebê, e precisamos avaliar se ela está segura. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente a que ela se referia. Mas respirei fundo e comecei a explicar minha rotina. Horários de alimentação, sono, higiene, consultas médicas, minhas 2 jornadas de trabalho, apoio que tinha de amigos e vizinhos. Expliquei que a Aurora dormia tranquila, que o apartamento era seguro, que eu tinha vacinas e exames em dia, que cada detalhe da vida dela estava sendo monitorado com muito cuidado. Camila escutava, anotava, e às vezes olhava para a Aurora com um sorriso discreto. Ela parecia genuinamente interessada, não julgando, apenas verificando. Isso me deu forças. O confronto com a realidade depois. Ela perguntou diretamente sobre a minha mãe e a Mariana. Expliquei tudo, desde os primeiros comentários sobre não estar pronta até o episódio da tentativa de entrar no apartamento e fotografar a casa. Contando tudo, senti um peso saindo do meu peito. A assistente social parecia entender o quão calculada havia sido a situação. Ela suspirou. Laura, pelo que estou vendo, sua filha está segura. O que ocorreu é claramente uma interferência externa. Precisamos garantir que ela continue em seu ambiente. Eu quase chorei de alívio. Nunca imaginei que ouvir sua filha está segura pudesse soar tão libertador. A confissão de Mariana após a visita. Eu recebi uma mensagem inesperada da Mariana. O texto dizia: Laura, sei que você sabe de tudo agora. Eu sempre quis ter filhos, e ver a Aurora me despertou uma esperança que nunca tive. Eu sei que errei em algumas coisas. Mas não consigo fingir que não desejo estar com ela. Por favor, me perdoe. Não respondi. Não havia perdão que se aplicasse aqui. O que sentia era uma mistura de tristeza e revolta, não apenas pelo desejo dela, mas pelo fato de que minha própria mãe alimentou isso. A decisão final, depois de conversas com Camila e explicações detalhadas, ficou registrado que a Aurora permaneceria comigo. Minha mãe e Mariana deveriam respeitar visitas pré-agendadas e nunca mais tentar entrar sem permissão. Havia um plano de acompanhamento, mas sem interferências externas indevidas. Finalmente, respirei fundo. Senti o ombro do mundo sair das minhas costas. O choque e o aprendizado depois desse episódio. Minha relação com minha mãe e minha irmã mudou para sempre. Não houve gritos, nem discussões longas. Houve silêncio, distância, e um reconhecimento silencioso de que as coisas não seriam mais como antes. Eu aprendi algumas coisas dolorosas. Nem sempre quem ama age certo. Boa intenção, quando misturada com controle e convicção, pode se tornar tóxica. Ser mãe é mais que cuidar fisicamente, é proteger, inclusive de quem supostamente ama. Aurora continua dormindo no meu colo agora, enquanto escrevo isso. Ela não sabe de nada. E graças a isso, ela pode crescer cercada pelo amor verdadeiro, aquele que escolhe apoiar, não controlar. Minha mãe e Mariana não fazem mais parte da nossa rotina. E eu não sinto raiva do tipo que corrói, sinto uma certeza calma. Eu protegi minha filha, e isso é o que importa. No fim das contas, talvez a vida seja exatamente isso. Escolhas difíceis, coragem de dizer não quando tudo ao redor diz sim, e a responsabilidade de proteger aqueles que você ama de tudo, até mesmo de quem acredita estar ajudando.